Ei, você que está aí assistindo esse vídeo de forma descompromissada e até desocupada enquanto mata aquele almoço antes de voltar para o trabalho, você conhece a teoria da seleção natural das espécies de Charles Darwin? Sim, essa mesma. A teoria que é a que justifica o fato de você conseguir segurar um garfo ou uma colher para comer esse almoço, esse miojão que você está engolindo enquanto o seu chefe está devorando uma lagosta. Essa teoria diz que as espécies mais aptas prevaleceram a partir da evolução e os mais burros ou menos aptos foram perecendo ao longo do caminho. É claro que isso pode ser relativizado quando um meteoro cai no seu planeta quando você é a espécie dominante. Abraços, dinossauros. Mas em linhas gerais, foi isso que aconteceu com o ser humano. Ele se adaptou melhor para poder prevalecer em cima de lagartixas, baratas e outros animais vertebrados ou invertebrados. A mesma teoria de Darwin se aplica ao mercado de smartphones. A gente vive uma crise sem precedentes, onde as vendas estão em queda, e os especialistas afirmam que apenas os mais fortes vão sobreviver. E nesse caso em específico, os mais fortes respondem por duas marcas que você sabe quais são, e eu vou deixar para citar um pouco mais adiante nesse vídeo, apenas para render conteúdo para que ele seja monetizado. Bom, não vai ser monetizado porque o YouTube tirou a monetização desse canal. Bom, essa crise generalizada no mercado de smartphones foi registrada a partir de uma queda de vendas após a crise sanitária global. Depois que todo mundo percebeu que já tinha o smartphone que precisava para trabalhar e estudar, e que tudo ficou mais caro de alguma forma depois que a pandemia passou e uma guerra em um determinado país lá da Europa começou, na verdade, entre dois países, nós percebemos que ficou mais caro colocar comida na mesa e os smartphones deixaram de ser elementos tão importantes para consumo neste momento. Com isso, os estoques ficaram encalhados e até mesmo o fornecimento de dispositivos ou componentes está bem mais caro, e isso fez com que vários fabricantes tivessem problema nas vendas. Bom, as empresas maiores e mais fortes se destacam e vão sobreviver no meio do pandemônio. E aqui a gente tem que destacar, obviamente, Apple e Samsung como as duas maiores fabricantes do setor. Quando o apocalipse nuclear terminar, só vai sobrar baratas, Apple e Samsung. Bom, outras duas empresas se adaptaram melhor a toda a crise financeira que aconteceu nos últimos 2 anos. A Honor, e isso porque a Huawei teve todas as sanções, todos os bloqueios econômicos estabelecidos pelo governo norte-americano, na verdade pelos 2 governos norte-americanos, e como esse bloqueio teve reflexo na Europa e em outros mercados, a Huawei acabou sofrendo um pouco mais com isso. Aliás, sofre até hoje porque tem alguns países que não querem comercializar ou trabalhar com as suas tecnologias de 6G, mas, de qualquer maneira, é o segmento de smartphones da empresa que mais foi afetado. Porém, a Honor, que é uma submarca da Huawei, conseguiu se estabilizar e se adaptar a toda essa crise. E o Google, quem diria, o Google tem números bem interessantes de vendas de smartphones Android nos Estados Unidos e na Europa. Recentemente lançou o Pixel Fold, ou seja, adentrou no mercado de smartphones dobráveis, e pelo que eu leio e vejo, principalmente na publicidade norte-americana, os telefones Pixel têm uma boa penetração de mercado e estão se tornando referência no mercado que mais importa para a gigante de Mountain View, que é o mercado norte-americano. Bom, neste momento as vendas de smartphones top de linha ou premium se estabilizaram ou continuam em ascensão, mostrando que a pandemia sanitária global esgarçou o fosso econômico em diferentes mercados, ou seja, quem tinha dinheiro ou muito dinheiro passou a ter ainda mais dinheiro, e quem não tinha tanta grana assim meio que virou um miserável. E com isso os fabricantes vão continuar a entregar mais e mais smartphones com preços cada vez mais caros, porque tem público para investir nesses dispositivos. No final das contas, o pobre somos eu e você, que está assistindo esse vídeo. Tem uma galera aí que tem muita grana para gastar e os fabricantes
sabem disso e vão sim priorizar a estratégia de modelos mais completos com preços cada vez mais altos. E muitos especialistas entendem que essa é a melhor estratégia para ajudar as marcas a enfrentar melhor o contexto atual. Aqueles fabricantes que não apostarem nessa estratégia terão cada vez mais dificuldades em comercializar os seus produtos, porque a faixa dos segmentos de linha média, que era aquela que era mais vendida para os consumidores, pelo menos em número de unidades, não só fabricadas, mas também comercializadas, então o segmento de linha média vai ficar ali, eu não digo esquecido, mas vai ter um menor volume de vendas, inclusive por causa da dinâmica econômica. Tá difícil conseguir dinheiro ultimamente e vai ficar cada vez mais difícil para esses fabricantes conseguirem levantar os lucros ou entregar o volume de vendas do passado, porque as pessoas estão com menos dinheiro, inclusive para comprar os telefones de linha média. Com isso, Apple e Samsung não vão abrir mão de lançar smartphones caros, porque tem a tal da clientela disposta a pagar por isso. E o que deve acontecer é que as outras marcas também podem competir para se tornarem aquelas que melhor se adaptam à nova realidade, aproveitando os recursos disponíveis para poder entrar nesta competição. O que dá para prever do futuro é que, muito provavelmente, o mercado de smartphones vai ficar cada vez mais caro, porque os fabricantes vão seguir os exemplos de Apple e Samsung. Bom, se Honor e Google conseguirem bons resultados oferecendo bons smartphones com uma relação custo-benefício bem interessante, quem sabe o mercado pode, pelo menos, tentar se salvar de uma inflação generalizada. Fato é que, como vivemos em um mundo capitalista, a tendência mesmo é que os fabricantes acabem apostando naqueles dispositivos que geram a maior margem de lucro. De qualquer maneira, as marcas que melhor entendem esse movimento de mercado são aquelas que vão prevalecer dentro desse sistema de seleção natural das espécies. E as marcas que não se adaptarem a esse novo cenário vão ficar para trás. Aliás, todas as marcas que eu não mencionei nesse vídeo podem começar a ligar o sinal de alerta, e não por mim, não porque sou eu, Eduardo Moreira, que está falando isso. É porque essas marcas não são lembradas pelo setor de tecnologia, não são lembradas pelos produtores de conteúdo e não são lembradas pelos usuários, que é a ponta final do processo, que é quem mais interessa aos fabricantes. E fica a dica, tá? Quem não é mencionado não é lembrado, e quem não é lembrado é esquecido. E a história da telefonia móvel mostra isso claramente. Vídeo que aconteceu com a finada Ericsson, que antes era Sony Ericsson, que aconteceu com a finada Nokia, temos agora a nova Nokia, e a HMD Global, que fica esperta com a sua estratégia de não lançar smartphones top de linha. Que fica o recado também para a dona Motorola, aliás, a Motorola que já passou por ascensão e queda e agora está numa espécie de estabilidade que tem os seus altos e baixos, e é só todo mundo olhar, por exemplo, da BlackBerry, né? A BlackBerry, que era uma potência no mercado de smartphones, desapareceu miseravelmente, sendo que antes fez bullying com a própria Apple, dizendo que a Apple não sabia o que estava fazendo quando lançou o primeiro iPhone em 2007. Onde está a dona BlackBerry agora? No máximo vai virar um filme que vai mostrar essa história de como aconteceu a queda da BlackBerry. Em breve esse filme vai estrear nos cinemas, e aí todos vão poder testemunhar como que uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo fracassou miseravelmente na base da soberba e na base da ignorância. E no caso, ignorância que é ignorar os movimentos do mercado, que estava apontando claramente para uma outra direção, que era a direção das telas planas sem teclado físico. Eu sinto falta do teclado físico nos smartphones, devo confessar, mas não tanto a ponto de ter um BlackBerry comigo agora. Prefiro mesmo digitar no teclado virtual, ao qual estou plenamente adaptado há no mínimo 10 anos. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e acesse targethd.net
um blog especializado nos principais lançamentos de tecnologia do Brasil e do mundo. Siga a conta do blog no Twitter para ficar por dentro dos novos artigos que publicamos todos os dias e também acesse as nossas contas do Instagram e do TikTok para receber conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais que eu mencionei nos últimos 30 segundos, é só me procurar no @oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.